você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Julie e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje vocês vão passar uma manhã atípica comigo, eu não tenho aula, tá tendo uma atividade, mas eu vou acabar ficando em casa. Tá uma chuvona, uma chuvarada, então a vontade não era nem ter levantado da cama, mas seguimos firme e forte, tentando recuperar a rotina depois das férias. Então acordei às 6 horas, me vesti e tenho muita coisa pra fazer, então vou aproveitar aí essa manhã atípica sem aula pra conseguir adiantar um pouco dessas coisas e vou registrando e compartilhando com vocês ao longo da manhã. Então eu espero muito que vocês gostem de acompanhar. Eu queria aproveitar e bater um papo com vocês sobre leitura. Eu sou uma pessoa que sempre amei ler, eu acho que tem um conteúdo riquíssimo que a gente só encontra em livros, mas nos últimos dias e meses, com essa rotina louca de 2 faculdades mais canal, eu acabei deixando isso meio de lado e não estava muito motivada para ler. Aí teve a Feira do Livro aqui na minha cidade e eu resolvi comprar 2 livros, por mais que eu tinha vários ali na minha estante que ainda precisam ser lidos. Eu queria comprar esses 2 então para ver se eu me motivava a voltar a ler. E funcionou, porque o resultado é que um eu já li e o outro agora eu não consigo parar de ler. O primeiro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital. Eu comecei a ler ele, no começo eu fiquei meio travada, assim, lia uns capítulos, daí na outra semana eu lia mais. E quando eu comecei a chegar mais no fim, eu comecei a ler com muita frequência para acabar logo, porque o conteúdo foi muito bom. E eu comecei esse outro, que é o Essencialismo, e também não consegui parar de ler ainda. Então, cada momentinho que eu tenho agora livre, eu aproveito para ler. Sendo tomando meu café da manhã, que eu amo, no intervalo de almoço, no recreio, no trânsito, então eu adoro muito. Bom, eu vou começar então, primeiro dando uma geral no meu quarto, arrumando a cama, porque com a cama bagunçada, a vontade de voltar para ela e ficar deitada é grande, então assim, com ela arrumadinha já, né, dá um incentivo para continuar fazendo as coisas que tem que ser feitas. Eu quero editar vídeos, acho que 2 vídeos, quero fazer minhas unhas, tenho que escrever 2 resumos expandidos para escrever em um evento e quero assistir umas aulas da minha outra faculdade. Então é várias coisinhas que temos para fazer hoje, então bora comigo! É horrível fazer a unha com soluço. Não sei o que deu soluço em mim, mas... Acabei agora mesmo de editar o vídeo. Já fiz minhas unhas, passei esse azul marinho, coisa mais linda. Agora tô aqui esperando o vídeo terminar de exportar. Vou subir ele, programar ele no YouTube. E olhar a aula da minha outra faculdade, que simplesmente... eu tenho tanta matéria genial, assim, nesse semestre, que pra quem não sabe, além de biologia, eu também faço Economia da Influência Digital, a primeira graduação sobre isso no Brasil. Ela é a EAD, né? Na verdade é uma graduação 4D, porque toda semana a gente tem aulas ao vivo e mentorias e tutorias com os professores. Mas eu tenho muita matéria, eu tenho acho que 11 ou 12 matérias esse semestre e cada matéria é perfeita, é assim, copy, imagem social e pública, ética, constância e resiliência, então são matérias muito úteis e muito práticas ao mesmo tempo, sabe? O conteúdo ele é liberado por semana, só que assim, se fosse liberado tudo de uma vez, eu ia ficar um dia inteiro olhando tudo daquela matéria, porque são matérias que eu curto muito, eu sou muito apaixonada por essa área também. E simplesmente a gente tem 2 matérias que são obrigatórias, assim, né? Que é a projeto de extensão
e projeto 2. No caso, no primeiro semestre eu tive projeto 1 e agora projeto 2, e assim vai indo, já tô no segundo semestre. E esse projeto 2, o professor que dá a matéria projeto 2, né, vai explicar, enfim, os conteúdos e o que a gente tem que produzir, ele é o diretor de criação da Coca-Cola na unidade aqui do Brasil. E aí ele começa a aula, é um imenso prazer estar aqui dando essa matéria para vocês, alunos. Eu falei, peraí, querida, é um imenso prazer eu vou estar dando aula com você, né? Então, assim, nossa, é muita coisa, sabe? Então, eu vou aproveitar agora esse tempinho para conseguir concluir essa matéria e assistir algumas aulas, e depois eu vou fazer os resumos de biologia que eu preciso fazer. E será que todo mundo é criativo? Será que você é criativo? Olha, já posso falar, fica tranquilo. A resposta é sim. Todos nós somos criativos. O que a gente precisa é exercitar essa criatividade para que ela se torne fácil e fluente. A criatividade é uma habilidade muito valorizada na nossa sociedade. Eu tava aqui assistindo uma aula agora, uma masterclass, e me lembrei de uma coisa que eu queria comentar com vocês. Hoje é quarta-feira, quando eu tô gravando agora esse vídeo, e na segunda eu tive aula de metodologia do ensino de ciências. E a prof fez umas dinâmicas muito legal que eu queria vir aqui comentar com vocês e convidar vocês a refletir também, assim como a gente refletiu na aula. Por exemplo, né, eu faço licenciatura em ciências biológicas. Você é prof de quê? Da área das ciências. Mas a gente, durante toda a nossa formação, não é convidado, instigado a refletir sobre o que é ciências, o que é cientista, como acontece esse desenvolvimento, esse conhecimento científico. Então a prof nos deu folhas em branco, sem linhas, e colocou as seguintes perguntas no quadro pra gente responder com base nas nossas opiniões, nas nossas vivências, no que a gente acredita, sem julgar certo ou errado. O que é ciência pra você? Pra mim, ciência é tudo, tá em todo lugar, em tudo que a gente faz, tudo tem ciência. O que é cientista? Qual o papel do cientista? Muitas pessoas relacionam aquele ideal do cientista com aquele que a gente costuma ver às vezes em filmes, em seriados, em animações, com um jaleco branco, louco, muito inteligente, isolado da sociedade. Mas, na real, todos podemos ser cientistas. Inclusive, eu tenho aqui, tá meio apagadinho, mas é uma imagem que diz: quem quer ser princesa quando pode ser cientista? Mas o papel do cientista é uma coisa que exige muito também, né? Você tem que testar, você tem que comprovar teorias, fazer novas descobertas que vão mudar uma maneira de pensar da sociedade. Essa é a minha visão de um cientista, né? Não tô falando que é a certa, enfim, cada uma tem a sua visão. Minha franja foi com Deus. O que é pesquisa científica pra você? Pra mim, pesquisa científica é testar, encontrar um problema, fazer uma observação e tentar mudar aquela realidade, aquele pensamento, ou fazer algo, descobrir uma nova tecnologia, enfim, para melhorar aquilo. Na minha visão, pesquisa científica é uma pesquisa propriamente que você faz para melhorar alguma coisa, debater alguma coisa, fazer uma reflexão sobre algum assunto. Então, para mim é isso. O que diferencia o conhecimento científico daqueles que usamos no dia a dia? Geralmente o que a gente usa no nosso dia a dia é aquele conhecimento do senso comum, né? Que passa de geração em geração ou tá instaurado na nossa cultura. O que cada um acredita é o senso comum. Agora, o conhecimento científico, muitas pessoas têm como sendo aquilo que se aprende nas faculdades e nas escolas. Mas o conhecimento científico também tá em tudo no nosso dia a dia, sabe? Desde fazer um bolo, colocar fermento, acender o fogo do fogão. São conhecimentos que às vezes a gente acaba tornando eles rotineiros por fazer todo dia e acaba caindo na rotina mesmo, mas eu acredito serem conhecimentos científicos. O conhecimento científico atual pode ser considerado inadequado no futuro? Essa pergunta me pegou, porque
Depende do seu ponto de vista de futuro, né? Acredito eu. O futuro, pra mim, ele pode ser assim que eu terminar de gravar esse vídeo, ele pode ser amanhã, ele pode ser daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Então, depende muito. Essa pergunta foi assim a que eu mais fiquei refletindo, sabe? Não consegui chegar a nenhuma conclusão, mas eu acredito que, dependendo da distância desse futuro, talvez ele seja considerado inadequado, sim, dependendo das inovações tecnológicas e descobertas que vão acontecer. Provavelmente a maneira como a gente pensa agora vai ser inadequada e ultrapassada. Mas, né, não tem como a gente imaginar. Como os cientistas chegam às suas descobertas? Para mim, é teste, teste e teste. Como eu falei já numa pergunta anterior, você vai observar um problema, você vai tentar desvendar ele, tentar, enfim, criar uma coisa melhor, testando. Se não der certo, você vai testar de novo. Tanto que quando a gente tem as aulas no laboratório, às vezes, pra gente chegar num resultado mais preciso, a gente precisa fazer no mínimo 3 testes pra dar um resultado mais semelhante. Aí a gente discutiu mais no final da aula sobre essas perguntas, mas sempre no sentido de que, assim, o que eu falei aqui nesse vídeo não é a verdade absoluta, não é certo, a ciência não é uma verdade absoluta, e a gente não pode tratar ela como sendo os professores. Eu, como futura professora em sala de aula, também não posso... Não, eu sou a professora aqui, é só eu que sei, você não sabe nada, tudo que eu falo é uma verdade absoluta e você tem que aceitar. Então, essas perguntas, na verdade, elas mais foram não só para refletir sobre o que é ciência, mas sim como o professor se posiciona na sala acreditando na cultura e na visão dele o que é ciência. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso. A segunda atividade que ela fez também foi muito interessante. Ela deu outra folha para nós e pediu pra gente, com base em umas palavras que estava escrito, fazer o que a gente acreditava, claro, sempre, qual eram as primeiras etapas de uma sequência de uma investigação científica. Então, as palavras que estavam na tela, nessa seguinte ordem, eram essas: dados, problema, teoria, métodos, hipótese, variáveis, observação, técnicas, bibliografia, conclusões e paradigmas. E a gente tinha que, então, ordenar essas palavras numa ordem que fizesse sentido pra gente das etapas de uma investigação científica. Depois de ter feito esse esquema, cada um fez o seu, a gente se reuniu em grupos e fomos discutindo no grupo quais os resultados de cada uma, e depois, em conjunto com o grupo, criamos um esquema que as pessoas do grupo, enfim, componentes do grupo, acreditavam ser as etapas. Mas a real é que a investigação científica ela não tem um começo, um meio e um fim. Ela não tem uma ordem. Até porque às vezes você pode estar na metade da realização dela e voltar lá desde o início porque alguma coisa não deu certo, enfim. Mas eu ordenaria mais ou menos assim, começando com um problema, né? Eu visualizei um problema, depois fazendo a observação, eu iria observar mais esse problema. A partir dessa observação, eu obteria então dados, variáveis, resultados iniciais, para então começar a minha pesquisa utilizando métodos, técnicas. Eu levantaria hipóteses, criaria teorias, só que para comprovar essas teorias e ver se ninguém antes pensou nisso, eu visitaria bibliografias, porque aquela velha história do mundo científico, a gente não é ninguém se a gente não tá com autores já conhecidos confirmando aquele nosso pensamento. Depois, eu iria para as conclusões, né? Conclusões finais. Essa seria, assim, a minha ordem. Mas tendo em vista que a investigação não é uma coisa com início, meio e fim. Então, assim, eu achei muito, muito legal essas atividades, assim, pra gente refletir, né, um pouco sobre esses nossos pensamentos que às vezes estão instaurados e a gente não acaba tirando tempo pra pensar e refletir sobre isso, sabe? Então, eu tô muito animada pra essas aulas, porque eu acho que vai ser muito legal, assim, pra gente fazer essas reflexões e nos colocar no lugar de futuros professores e como a gente agiria na sala de aula. Porque eu não sei vocês, mas eu tive professores que chegavam na sala, era aquele silêncio porque chegou a rainha, entendeu? Chegou a que contém todo o conhecimento do mundo
E quando a gente é pequena, a gente enxerga os nossos professores dessa forma. Mas eu acho que isso não é a maneira mais certa, entende? Porque assim como eu aprendo com o professor também pode aprender comigo, né? Aquela coisa do ensino-aprendizagem. Enfim, reflexões. Vou continuar aqui vendo a minha aula e basicamente isso que eu vou fazer agora do resto da manhã. São 11h11, vou terminar de ver essa aula, que na verdade é 1 hora de aula, mas é muito legal, sobre inovação. Então, bora lá, né? Consegui pelo menos editar um vídeo que eu queria, e os resumos eu vou tentar ir fazendo aí ao longo da tarde ou amanhã, que é feriado aqui da minha cidade. Aproveitei também para gravar um pouquinho do nosso dia na floricultura. Era quarta-feira e geralmente nas quartas a gente recebe as flores novas da semana, então aí um pouquinho da nossa rotina limpando as flores, tirando os espinhos das rosas e armazenando. E no final do dia eu voltei para casa com uma nova bebezinha. Se vocês gostam de acompanhar esse tipo de conteúdo que eu mostro um pouco mais da floricultura, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber e trago mais para vocês. Oiê, esqueci ontem de terminar de filmar esse vlog, então cá estou. Hoje é feriadinho, então acordei bem mais tarde. E o sonho da escada fechada de jiboias está se tornando realidade. Ontem peguei mais uma super diferentona, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu tenho já essa jiboia comum, né, que é a mais comum, verde com essas partes mais esbranquiçadas. Aqui ela é uma Sindapsus pictus, coisa mais linda. Ela é meio prateada, assim, essas bolinhas que tem. Essa aqui, a mais lindíssima de todas. Olha só, essa folha parece um veludo. Quando ela é mais novinha, ela é assim, mais clarinha. E depois ela escurece e fica a coisa mais linda. E atrás, a parte de baixo dela, meio avermelhada. Coisa mais linda, essa é um Philodendron micans. E essa daqui, um Philodendron Brasil, tá bem pequenininha ainda. Bom, eu vou ficando por aqui então. Hoje eu vou tentar terminar de escrever aqueles resumos que eu preciso. E é isso, aproveitar também o feriadinho pra descansar. Espero muito que você tenha gostado de acompanhar aí essa manhã típica comigo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo no canal. Se ainda não é inscrito por aqui, me siga no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui na tela. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau!